2 Coríntios capítulo 13. Paulo ia a Corinto pela terceira vez e anuncia que toda a questão seria confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Desta vez, não perdoaria. Versículos 1 e 2. Ele diz: "É esta a terceira vez que vou ter convosco", e acrescenta: "Como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente", porque ele tinha estado em Corinto uma vez e deveria ter passado por lá quando ia à Macedônia, sem, no entanto, o ter feito por causa do estado espiritual dos coríntios. Mas, desta terceira vez, agora ele ia e prevenia com antecedência de que, quando fosse, não perdoaria. Em seguida, o apóstolo termina com o tema do seu ministério, apresentando um pensamento que deveria confundir inteiramente aqueles que punham em questão o seu ministério. Se Cristo não tinha falado por seu intermédio, Cristo não habitava neles. Se Cristo habitava neles, Cristo tivera de falar por seu intermédio, porque ele tinha sido o instrumento usado por Cristo para a conversão deles. Visto que buscais uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, examinai-vos. Versículos 3 a 5. Os coríntios de modo nenhum pensavam que estivessem reprovados perante o Senhor. Este raciocínio, ou antes, esta sugestão deveria perturbá-los em devolver a sua própria confusão, a sua tola e estúpida oposição e o seu inconveniente desprezo do apóstolo. Que loucura a deles deixarem-se seduzir por um pensamento que, sem dúvida, os elevava aos seus próprios olhos, mas que, pondo em questão o apostolado de Paulo, derrubava necessariamente e, ao mesmo tempo, o seu próprio cristianismo. As palavras "o qual não é fraco", no versículo 3 até ao fim do versículo 4, são um parênteses que se reporta ao caráter do ministério de Paulo, conforme os princípios apresentados no capítulo precedente, quer dizer, a fraqueza e o que tendia ao desprezo do lado do homem, o poder da parte de Deus, tal como Cristo tinha sido crucificado em fraqueza e tinha sido ressuscitado pelo poder divino. Se o apóstolo era fraco, era-o em Cristo, e vivia em Cristo pelo poder de Deus para com os coríntios. Ainda que o mesmo sucedesse com eles, Paulo tinha confiança de que eles sabiam que ele não era reprovado, e pedia somente a Deus que eles não praticassem o mal, não para que ele não fosse reprovado, isto é, indigno no seu ministério, porque se tratava aqui de ministério, mas para que eles fizessem o bem, mesmo que ele fosse como reprovado, porque ele não podia nada contra a verdade, mas somente pela verdade. Não era instrutor dos coríntios no seu próprio interesse e sentia-se feliz na sua fraqueza, para que eles fossem fortes, porque o que ele desejava era a perfeição deles. Versículo 9. Mas, como tinha já dito, escrevia, estando ausente, para que, quando estiver presente, não se visse obrigado a usar de severidade, de harmonia com a autoridade que o Senhor lhe tinha dado para edificação e não para destruição. Ele tinha escrito o que o seu coração cheio do Espírito Santo e por ele dirigido o obrigava a dizer. Tinha esvaziado o seu coração e agora, fatigado, por assim dizer, do esforço feito, termina a epístola por algumas breves palavras. Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Versículo 11. Que assim fosse, era o que ele desejava para eles, e também que o Deus de amor e de paz fosse com eles.
fica nesse desejo, exortando-os a saudarem-se uns aos outros com afeto, do mesmo modo que todos os santos, e ele também os saudavam. E ora para que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo fosse com eles todos.